Gente, hoje vou fazer um vídeo que eu vi assim, eu vi no YouTube não, eu vi no TikTok a menina fazendo, eu achei muito legal. Eu vou fazer também, vou fazer pro YouTube. O vídeo é o seguinte, conselhos que eu daria para minha menor eu, como se eu fosse adulta, né? Não, mas eu vou explicar, tipo, eu acho legal, achei legal a ideia. Conselhos que eu daria para minha antiga eu, para minha menor eu, entendeu? Basicamente, eu vou falar vários conselhos que eu queria ter escutado, ou às vezes eu escutei, mas eu não segui, ou que ninguém falou nada, ou que eu não me toquei, e que eu queria ter dado, tipo, se eu pudesse falar, ô Manu, ó, não faz isso. Então vamos fazer. Gente, eu acho assim, legal esse tipo de coisa. Porque a gente para e pensa, caraca, eu errei nisso, né? Eu poderia ter mudado. E mais pra frente, fazer diferente. Eu não lembro a menina que fez, mas vi no TikTok. Lembrete. Gente, do nada, lembrete no meu celular. Então, aí vamos começar, gente. Vamos começar a fazer. Vem comer água. A gente tem que falar mais alto nos vídeos, né? Porque senão tem que ir aumentando o som lá no CapCut. Então vamos começar o vídeo. O primeiro conselho que eu daria seria sobre questão de amizade. Nossa, gente, eu até hoje, às vezes, eu sou muito difícil com questão de amizade. Às vezes me segue no Instagram e fala, nossa, mano, passa falta com um monte de gente. Gente, eu sou muito complicada com negócio de amizade. Mas que conselho eu daria pra minha pequena eu? Que não precisamos ter muitos amigos, a gente só precisa ter os amigos de verdade. Cara, desde pequena eu sou uma pessoa que sempre tive. Gente, não presta pra ficar sozinha em casa. Eu escuto coisa sozinha. Continuando, eu sempre, tipo assim, por exemplo, desde pequenininha, tipo assim, uma amizade, eu sempre tive na minha cabeça que eu precisava ter muitos amigos, que eu precisava ter amigo de todo mundo. E daí, eu acabava, tipo, aceitando coisa que não era pra eu aceitar, sabe? Tipo, enfim, como que eu posso falar? Me submeter a situações com amizades que eu poderia ter evitado, né? Gente, é muito complicado. Tipo, eu teria colocado na minha cabeça, tipo assim, você precisa das pessoas que realmente te valorizam, sabe? Mas eu não tinha isso na minha cabeça. Eu simplesmente deixava, tava assim, entendeu? Faz o que quiser com a minha vida, tava assim com as pessoas. Não é legal, não. Outra coisa que eu queria que tivessem falado pra mim quando eu era menor, era que a gente não conta a nossa vida pra todo mundo. Na verdade, falaram, mas gente, eu falo pra todo mundo tagarela. Aí, às vezes, eu tô contando coisa nada a ver da minha vida pra pessoas que não devem saber, sabe? Não é que não devem saber, que não precisam saber, sabe? É complicado, gente, é difícil a situação. Mas eu queria muito, tipo assim, toda vez fazer, ó. Não. A gente tem que saber guardar a nossa alma, né? Porque da nossa alma provém os sentimentos, provém os desejos e provém. Calma aí, gente, tem anotado no meu caderno. Calma, gente. Ó. Pera aí. Da nossa alma. Aqui, ó. Cadê? Pensamentos, sentimentos e vontades. Então, eu deveria ter guardado mais, sabe? Tipo. Porque. Ai, eu acho que eu falava demais. Às vezes ainda faço isso, gente. Mas é porque a gente precisa aprender a guardar a nossa alma. Porque as pessoas, elas. A gente né, não pode fazer fofoca e tal. Tem coisa que a gente não conta, a gente só guarda ou só ora mesmo e fica quietinho, né? Eu queria ter recebido esse conselho. Outro conselho que eu queria ter, outro conselho que eu queria ter recebido era que. Acho que eu falei do último vídeo, né?
que é sobre a comparação. Gente, eu queria ter muito eu queria ter recebido aquele vídeo quando eu tinha aquela idade. Mas hoje eu não vejo. Na verdade, tudo isso tá acontecendo, tipo, isso que eu tô falando aqui, eu não vejo como. Gente, minha mãe tá me ligando, pera. É pra saber qual desodorante que era pra eu comprar. Voltei. Então, sentar aqui direito. Eu não vejo como uma coisa, tipo, nossa, que ruim. Assim, claro, né, que a gente poderia ter evitado muitas coisas. Mas, como eu também já fiz um vídeo falando sobre isso no Instagram, tudo tem um motivo, né? Toda dor tem um motivo. E dores, todas as coisas ruins que acontecem, a gente pode dar como testemunho para impactar outras vidas. Em Name of Jesus, daqui a pouco eu vou estar fazendo um vídeo também, falando sobre amizade, né? Que é uma coisa muito complicada. Que eu, assim, eu não falo, nossa, eu vou falar disso porque eu ainda tenho dificuldade nessa área, então não tenho, assim, direito muito de falar. Mas se tivesse recebido esse conselho lá atrás, eu não teria sofrido tanto com amizade hoje em dia. Sofreria com amizade além também hoje em dia. Gente, outro conselho que que eu queria muito ter recebido, acho que é o quarto. Acho que é o quarto ou quinto. É. Rede social. Cara, eu tinha um negócio na minha cabeça, tipo, cara, eu quero ter rede social com 10 anos. Porque, pessoal, na minha idade, eu tinha já na minha escola. Eu ficava, nossa, eu também quero. Não é legal. Daí ele falado, não, Manu, continua vendo Disney Channel. Nossa, como você é velha. Não, gente, eu não sei, eu sei que eu sou nova ainda. Mas eu falando, tipo, poderia ter esperado mais um pouquinho, né? Tipo. Mas eu não quis, não, né? É complicado. Teria falado não. Eu teria falado não pra ele. Vai ler mais, sabe? Gente, outro conselho que eu queria ter recebido é quando eu mudei de cidade, que foi pra Goiânia, eu fiquei com muita saudade com as palavras. Eu não aproveitei nada de Goiânia. E eu sinto muita saudade hoje de Goiânia. Gente, mas teve um negócio na minha cabeça que virou uma chavinha. Que foi quando eu aprendi sobre deixar o passado no passado. Eu deixo Goiânia em Goiânia, né? Eu tô vivendo em Caçapava. Claro que eu ainda sinto saudade, é normal a gente sentir saudade. Mas aquela saudade não pode nos prender lá atrás, entendeu? A gente tem que seguir a vida. Sentir saudade é normal, mas a gente tem que seguir a nossa vida. Senão, a gente tem que ficar parado, a gente não vai conseguir. Quem sabe um dia eu volto pra Goiânia, ou quem sabe um dia eu vou visitar Goiânia. A gente faz 2 anos que eu não vou pra lá. Então, assim, eu sinto bastante falta, porque eu tenho uma amiga lá, minha melhor amiga, né? Cauane. Eu sinto muita saudade de Goiânia, mas, gente, faz parte, né? Faz parte da vida. A gente sentir saudade. Eu queria ter aproveitado mais. Então, o conselho que eu teria dado pra Manu, não só em questão de Goiânia, mas em tudo, gente. Eu às vezes não aproveito as coisas, aí eu não, na hora eu tô reclamando. Eu tenho que parar de. Gente, hoje em dia eu não sou tão reclamona, tá? Hoje em dia eu melhorei bastante, graças a Deus. Mas antes eu reclamava muito e eu não aproveitava as situações, não aproveitava as coisas que estavam acontecendo. Aí depois eu sentia saudade de não ter aproveitado. Ou às vezes eu sinto saudade do momento, já tô ainda estando no momento, gente. Mas hoje em dia eu sou uma outra pessoa, eu não faço mais isso, tá? Mas eu quis ter recebido esse conselho lá atrás, eu teria aproveitado muito mais coisa. Por exemplo, eu mudei de escola, não esse ano. Tipo, antes eu morava em Goiânia, eu estudava em outra escola. E eu sempre falava de sair daquela escola. Hoje em dia eu tô em outra escola. E eu, às vezes, hoje não. Hoje em dia eu tô muito de boa com esse negócio. Cara, faz muito tempo que eu não fico assim, escola, escola, escola. Mas antes, gente, eu sofria muito por conta da minha escola antiga. Eu queria muito voltar. E hoje tem uma célula na minha escola. Eu tô aprendendo a aproveitar do jeito que tá, entendeu? Porque a gente pode ter saudade daquela situação, entendeu? Outro conselho que eu queria muito, na verdade eu recebi, mas eu não escutei. E um dia eu vou fazer um vídeo até falando sobre guardar o coração. A gente tem que parar de querer pular as etapas, entendeu? Eu pulei algumas etapas da minha vida. E hoje eu me arrependo muito. Muito, bastante. Guardar o coração de verdade, né? Não de brincadeirinha. Gente, eu juro, eu não peço pra ficar sozinha em casa. Gente, eu juro. Como que eu tô gravando? Ai, gente, claro que se acontecer uma coisa, minha cachorra tá latindo, né? Pelo amor de Deus, sou lerda também. Mas enfim, gente, eu queria muito ter, tipo, aprendido de verdade. Alguém que tá na minha frente e fala assim, olha, mano, isso que você tá fazendo, você não tá guardando seu coração de verdade. E, cara, eu pulei etapas
que não era pra ter pulado de jeito nenhum na idade que eu tava. Foi há pouco tempo. Isso é, a pior coisa. Eu ainda falo, mano, que mancada minha, né? Que mancada. Mas, às vezes, Deus permitiu pra que eu desse testemunho, né? Gente, eu juro que um dia eu vou gravar um vídeo falando assim, bem bonitinho, assim, ó, como guardar o coração de verdade, experiência própria, entendeu? E uma coisa que eu falo, eu queria ter, tipo, voltado lá atrás e falado assim, Manu, isso que você tá fazendo não é guardar o coração. Não é. Outro conselho que eu queria ter dado pra Manu mais nova é ter lido mais a Bíblia. Gente, assim, teve uma época que eu não li a Bíblia. Eu só fazia o devocional do livrinho. Tipo, eu tenho um livro assim, de devocional todo ano. Ou eu fazia pelo aplicativo. Gente, não é bom. Assim, é bom, claro que é bom. Mas a gente também tem que ler a Bíblia, né? Porque senão a gente vira crente devocional. E a gente não pode virar crente devocional. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Outro conselho que eu queria muito ter dado, ter tido, era sobre a questão dos estudos, gente. Olha, eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa. Sempre me cobrei bastante nessa questão de escola. No sexto ano, quando eu fui pra escola do estado, eu meio que desandei. Falei assim, vou fazer mais não. Gente, pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Tá? Pra quê? Gente, eu queria ter falado, ó, uma pessoa ter falado assim, Manu, foca ainda, tá? Aí esse ano eu voltei, gente. Esse ano eu voltei, tô bem mais focada na escola, tá? Ano passado também tá, mas tipo assim, eu poderia ter focado mais. É complicado, mas eu queria ter focado mais porque hoje em dia eu aprendi que honrar Jesus não é apenas, como falo, tendo ministério ou falando dele para as pessoas. Enfim, não é isso. Honrar Jesus é, cara, é ter um quarto arrumado. Honrar Jesus é ser um bom aluno. Honrar Jesus é obedecer aos pais, mesmo que seja difícil. Honrar Jesus, nossa gente, honrar Jesus é, o que mais? Deixa eu pensar uma coisa. Calma, gente. É deixar a gaveta das suas maquiagens arrumada. Entendeu? Nesses pequenos detalhes a gente tá honrando Jesus. Tem uma vez que eu tenho uma coisa que ficou na minha cabeça. Que Jesus não fica no meio da bagunça. Então, se o seu quarto tá uma bagunça, vamos arrumar, tá bom? Porque não adianta você estar gravando vídeo, falando, ai, tô honrando a Jesus. Glória a Deus. Aí você vai abrir o seu guarda-roupa, tá uma baderna, tá um caos total, entendeu? Isso não é honrar Jesus, tá bom? Gente, outra coisa. Deixa eu pensar outra coisa que eu queria ter escutado. Acho que eu já falei sobre as amizades, né? Gente, eu acho assim que, na verdade, tem muita coisa que a gente queria ter escutado, né? E a gente fica olhando, tipo, lá pra trás e fala, mano, eu queria muito ter escutado esse conselho. Eu queria muito que alguém tivesse me avisado, tipo, mano, não vai dar certo isso, para agora. Mas a gente acaba não escutando, sabe? E a gente acaba não percebendo nosso erro, a gente só percebe depois. Mas uma coisa que eu tenho aprendido é ter longanimidade. Hoje em dia, ou agora do momento, eu não me arrependo, tipo, das coisas que eu fiz e tal. Porque agora eu aprendi longanimidade. O que seria longanimidade? A gente ser longo para responder, ser longo para agir. Pensar, tipo, cara, Jesus faria isso. Ficar pensando várias vezes, cara, Jesus falaria isso. Jesus teria essa atitude. Ficar pensando nisso, sabe? Ficar batutando nas cabeças, cara, Jesus faria isso. Jesus, sabe? Até a gente saber se realmente é o certo fazer aquilo que a gente tá querendo fazer. Por quê? Porque a gente daí não se arrepende tanto das nossas atitudes. Mas as atitudes antigas nossas que a gente se arrepende, é parar pra pensar e fica tipo, eu não vou repetir mais isso, entendeu? É não repetir isso, entendeu? Entendeu? A gente foi um vídeo mais descontraído mesmo. Porque eu tinha visto a menina fazendo e eu achei muito legal. Com certeza eu teria dado mais conselhos. Que é ter sentado agora
com a Manuzinha. Manuzinha como se fosse bem velha, né? Com a Manu de... Deixa eu pegar uma idade. A Manu de 9 anos. Pode ser, ó, Manu, vamos sentar e vamos conversar? Papo sério? Vem cá, senta aqui. Sabe? Cara, eu queria ter escutado muito coisa, tipo, Manu, não é hora pra você escutar esse tipo de banda. Tipo, não é hora pra você querer usar rede social. Não é hora, sabe? Ter recebido esses conselhos. Que até às vezes eu recebi, galera. Muitas vezes eu recebi. Porém, por todavia, eu ignorei. Às vezes, escutando de mim mesma, eu teria... Verdade, vou seguir, entendeu? É difícil, gente. É difícil essas adolescentes hoje em dia. Mas é isso, gente. A gente tem que reconhecer nossos erros e não levar eles como um fardo, mas levar eles como... Como que eu posso dizer? Como aprendizagem. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu deixo de desafio pra vocês também, de ficarem pensando: que conselhos eu daria pra minha menor, pra minha eu menor? O que eu falaria pra ela? Tipo, o que eu teria feito diferente? E o que eu posso fazer diferente hoje em dia? Muito legal, hein? Beijos!